Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Começa agora, na Band News FM, a série especial Quarentenadas. Olá, bom dia! Eu sou a Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, com mais um especial da Rádio Band News FM, TV Band Minas e Mulheres Elétricas, a série Quarentenadas. Essa série vai tratar de diversos desafios que estamos enfrentando nessa pandemia, e cada episódio vai contar com a presença de duas mulheres de diferentes áreas, que mesmo isoladas em quarentena, não ficaram apenas observando o mundo pela janela, e se mantiveram antenadas aos impactos e consequências da pandemia. E ainda foram além, colocaram a mão na massa e levaram soluções para suas áreas de atuação e ajudaram tantas outras famílias e mulheres, inclusive elas mesmas. Você pode acompanhar a série e os 4 episódios aqui pelo YouTube, no Facebook, pela rádio aos domingos, às 16h30, e também pelas plataformas de podcast. Nesse terceiro episódio, vamos falar sobre a sobrecarga e a sobrecarga que imposta devido à sexualidade ou à falta da sexualidade entre os casais. O que esse afastamento, esse isolamento social trouxe como consequência para a vida sexual dos casais, né? Ou por estarem separados, tiveram que ficar separados, ou por estarem juntos demais. Então, eu dou as boas-vindas novamente ao Felipe Rhodes e à Bruna Barbosa, que são esse melhor time de apoio aí, técnico. Se não fossem eles, a gente não estaria aqui falando e sendo vistas com qualidade. E também as nossas convidadas de hoje, que é a doutora Clarissa Silveira, que é ginecologista, mastologista e também especialista em sexualidade, e a Cida Lopes, que é sexóloga e educadora sexual. Muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui em Mulheres Elétricas, Cida e Clarissa. Obrigada, querida. O prazer foi meu, esse convite delicioso de falar de um tema que eu sou apaixonada. Vamos, obrigada, tem muita gente passando aperto aí. Isso aí. É um prazer também, obrigada pelo convite, vai ser um bate-papo muito legal, tenho certeza. Obrigada. E, Cida, você já falou uma coisa interessante, né? Tem muita gente passando aperto, e não é o aperto gostoso, né? É aquele aperto que a gente está sentindo falta do afeto, do contato físico. E é isso que é o mais curioso que eu achei na pandemia, porque o isolamento social trouxe, né, uma relação, né, assim, física forçada no sentido assim, as famílias se viram 24 horas dentro de casa, né, sem poder sair, sem poder viver outros aspectos da vida, que às vezes são até motivadores e incentivadores, até criativos para trazer as pessoas para casa e sentirem a saudade. Isso tudo acabou, né? E você ainda postou uma coisa uma frase no Instagram falando assim: se você não está pensando, ou se você não está fazendo sexo, é porque você não está pensando o suficiente nisso, né? Então a gente tem investimento. Está faltando investimento. E eu acho que é basicamente, assim, falando de uma forma simplória, o sexo ele exige sim investimento, né? De ambas as partes. Vamos começar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você e a doutora Clarissa dessem o seu parecer sobre, primeiramente, esse impacto que foi da noite para o dia, causando principalmente uma sobrecarga nas mulheres, né? E como que isso, consequentemente, afeta o desejo sexual. Como que foi isso, assim, da noite para o dia? Olha, eu acho que os casais que que já estavam com a marca da convivência, da intimidade, da afinidade, eles tiveram mais possibilidades de fortalecer esse vínculo. Os casais que ficavam muito tendo vários anestésicos, saiu de cena essas possibilidades. Porque muitas vezes, por exemplo, a gente sabe que teve um aumento enorme de divórcio, está tendo um aumento enorme de divórcio no mundo inteiro, não só aqui, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu atendi um casal
que ele descobriu que eles ficaram casados muito tempo, porque eles têm um patrimônio, que isso é uma coisa que muitas vezes impede a separação, né, pelas perdas que vão ter, e que era anestesiado pelas viagens. Então, viajava, voltava da viagem, ele já ficava programando outra viagem e aquilo ia diluindo todas as dificuldades, as diferenças que ele estava. Não pode viajar mais, ficou um na frente do outro. Falou, não suporto, não quero isso, não é a pessoa que eu quero na minha vida como companhia, né? Então, tem várias coisas, e assim, e mesmo os casais que têm mais afinidade, que têm projetos juntos, etc., está sendo um desafio. Eu acho assim, a gente brinca que o casal que dá conta de construir uma casa junto ou passar por uma reforma está quase garantido que vai ficar pro resto da vida. Esse que está conseguindo conviver nessa pandemia sem um matar o outro, né? Eu acho que é a maior prova de fogo que nós estamos vivendo nessa época, porque até a questão da divisão de tarefas, de trabalho, voltou em cena, né? Porque ainda nós temos um país que a gente tem ainda um privilégio de ter faxineira, ou muitas pessoas ainda têm ajudante, têm babá, tem isso, e na hora que saiu, veio uma realidade da divisão totalmente de quase todos. Não podemos falar, né, pôr todo mundo no mesmo saco, mas que é um lugar que ainda é dado para a mulher do funcionamento da casa, né? E aí, minha filha, o sexo já é prática do última atividade do dia. Com esse tanto de coisa, é muito mais fácil ver um Netflix ou um episódio, qualquer outra coisa, ou dormir, do que ir para a relação sexual. Mas a gente vai voltar nesse ponto, por que relação sexual dá mais trabalho do que prazer, principalmente para a mulherada. Exato. E eu quero voltar agora, levar um pouquinho para a doutora Clarissa. Você quer completar alguma coisa, Clarissa? Não, eu acho assim, eu acho que a gente teve várias fases desde o início dessa quarentena, e a gente tem que separar bem os casados, né? A gente tem que separar aqueles casais também que vivenciaram a distância de não poder encontrar. A gente tem que separar aquelas pessoas que se sentiram extremamente sozinhas, que não tem ninguém para se relacionar e acabaram usando a rede social loucamente para flertar de uma maneira que a gente nunca usou. E a gente ainda tem as pessoas que conseguiram enfrentar a sexualidade mesmo sozinhas e descobrir o autoconhecimento de uma forma muito rica, assim. Uhum. Eu acho que teve várias fases aí, vários tipos de pessoa vivendo essa sexualidade de forma diferente. E eu acho que depois dessa pandemia vai ser muito diferente, várias coisas. Inclusive, só para complementar você, há algumas matérias dizendo que realmente a busca por pornografia na internet aumentou muito nessa pandemia, né? Sim. Porque as pessoas ou ficaram muito sozinhas, ou até mesmo aqueles casais que estão juntos, mas a proximidade física está difícil porque o relacionamento está machucado ou está desgastado por essa convivência, aumentou também. E essa questão do autoconhecimento que a doutora Clarissa trouxe, que é a questão da masturbação também, nós mulheres nós vimos com uma, né, com uma carga social e cultural, nós somos recriminadas. Ou a gente se autorrecrimina, ou ou é julgada pela sociedade. Então, nós viemos com isso, e isso pesa, né? Mas eu acho que esse autoconhecimento ele é fundamental. Mesmo se o casal não tiver no momento, que tudo é momento, né, gente? Igual a Cida comentou, é um momento que nós estamos passando. Às vezes o casal tem sintonia, às vezes o casal tem planos, eles têm futuro ali sendo construído, mas o presente está pesado realmente, principalmente para as mulheres, e a gente vai voltar nesse assunto também, porque para as mulheres é mais difícil, isso é comprovado pela ciência, por pesquisas, por relatos, para nós, mulheres, o sexo ele é um pouco diferente, eu acho, né, a relação sexual assim, do homem. Não sei se vocês concordam, mas a gente vai entrar nisso. Vamos abrir parênteses. Vamos abrir parênteses. Porque vamos fazer
Vamos fazer um contraponto. Vou fazer um contraponto. Eu vou apontar algumas coisas que vieram com esses sentimentos que vieram com a pandemia, tá? Eu vou falar agora de forma geral, porque eu sei que é o homem e a mulher que estão sentindo isso. A ansiedade veio explodindo, né? Uhum. A dificuldade de adaptar a rotina, essa rotina nova que veio da noite para o dia. Preocupações financeiras, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo, o que vai ser o dia de amanhã. Pessoas estão vivendo, às vezes, até com isso quando tem, né, um fundo aí, uma poupança, muitos perderam empregos. Preocupação com a saúde, porque a gente, né, a gente viveu o início dessa pandemia sem saber o que ela era, o que é esse vírus. Obviamente, hoje a gente tem muito mais informação do que no início. O estresse que é causado. Isso é uma fórmula totalmente antitesão. Sim. Não é? Eu até disse, doutora Clarice, eu queria saber, você que está aí do lado da ginecologia, da mulher, como que isso afeta a saúde nossa? Porque a sexualidade está ligada à saúde, óbvio. Uma mulher saudável, um homem saudável, eles estão sexualmente ativos, né? Na medida que nós estamos na idade certa, né? Vamos dizer assim, na maturidade para isso. Mas para nós casais que já estamos casados ou que vivemos uma vida ativa sexualmente, a falta do sexo não é saudável, não é isso? Então, eu costumo dizer muito no consultório que a gente acaba manifestando na ginecologia e na sexualidade várias questões psicológicas que a gente está vivenciando. Então, a gente precisa muito, quando a gente vai falar de sexualidade, a gente precisa avaliar a mulher de uma forma muito global, assim, para a gente entender o que está acontecendo. E o que eu tenho percebido muito nas pessoas, nas minhas pacientes que são casadas ou que moram junto, é que a gente confunde um pouco o fato de estar dentro do mesmo ambiente físico com o fato de ter um tempo de qualidade daquele casal ali. Então, às vezes, as pessoas confundem, acham que eu tô em casa, quarentenada com o meu marido, mas cadê o tempo de qualidade do casal? O que vocês fazem realmente juntos que não sejam no espaço físico? Quando que vocês estão pensando em sexo? Quando a gente comunica erotismo para o nosso parceiro, volta erotismo para nós. E, às vezes, a gente tem a tendência de só estar ali naquele mesmo ambiente e achar que isso vai resolver os problemas e que o desejo vai aparecer. E não é assim. Tem um livro muito legal que eu adoro, que chama Sexo no Cativeiro, e é uma psicanalista, que é a Esther, que ela fala muito isso. Ela fala, a gente sente muito desejo sexual pelo outro quando ele está fazendo alguma coisa para ele, quando ele está dedicando um tempo para ele, quando a gente admira aquela pessoa de alguma forma. E aí a gente tem uma lacuna para o desejo sexual aparecer. E nesse momento de pandemia, como a gente está perdendo um pouco a individualidade ali dentro de casa, a gente acaba perdendo um pouco essa admiração e o desejo sexual não aparece. Né, Cida? Você concorda? Freud falava que o desejo vem da falta, né? E eu acho que essa falta entra a privacidade. Essa convivência imposta, isso muitas vezes satura, né? Eu tive um casal que eu estava atendendo, que eu nunca trabalhei tanto online, e ela falando, né, que reclamando do cara que ele não deixava ela em paz, e ele falou, mas eu não posso deixar, não, porque você não me procura. Aí ela falou assim, mas você também não se esconde, como que eu vou te procurar que você está aqui com esse dedo sem unha, batendo em mim o dia inteiro, como que eu vou saber? Né? Adorei, agora, adorei. Como vai se esconder dentro de um apartamento, dentro de uma casa? Quer dizer, se você tiver casa, você pode ir até para o jardim, mas dentro do apartamento, bem. E que muitas vezes não tem um escritório, é todo mundo no mesmo lugar, porque existem realidades e realidades, né, gente? Então, é uma coisa que é imposta. Agora, olha, Cida, eu tenho só que complementar. Veio uma cena para mim na minha cabeça agora, muito engraçada, que eu vou ter que compartilhar aqui. Você falando de esconder, meus meninos adoram brincar de esconde-esconde, né? Aí imaginei um casal brincando, imagina um casal brincar nu de esconde-esconde dentro de casa para se encontrar e ser achado. É o esconde-esconde erótico, quem sabe, né? Obviamente você não vai poder ter filhos dentro de casa, né? No meu caso eu tenho dois, eu acho que pode ser. Agora pode ser que o marido esconda e a mulher não vai atrás e ele vai ficar lá a noite inteira, né? Falar, sempre. Fica aí.
Ai, ai. Mas o que eu queria, que eu acho que é importante, gente, porque você já pontuou, né? Você já passou aí a questão das diferenças de homens e mulheres. Existem teorias e teorias, tá? Uhum. Eu vou falar na que eu defendo como a Judith Butler, que é uma feminista, né? Que eu acho que ela assim, é a maior autoridade em termos de gênero que nós temos hoje. Ela e várias outras pessoas que têm a mesma linguagem assim dela, e que eu comungo com isso, o que é colocado? Que a questão do gênero, uma coisa é sexo. A mulher, né, nasceu com vagina, vai ser a menina, Mariazinha, nasceu com pênis, vai ser Joãozinho e tal. Agora, gênero é performance. Gênero é aquilo que a gente aprende assim. Uhum. Né? Simone de Beauvoir já falava, a gente não nasce uma mulher, se torna uma mulher. E esse ser mulher e esse ser homem vem com o kit. Então, tem algumas teorias que defendem essa diferença, que é genética. A mulher já é dócil, já é passiva, boazinha, nananã, tem um monte de predicado. O homem já é mais corajoso, tem mais, por ter testosterona, justifica ele querer transar e etc. Então, existe isso de pessoas que defendem esse tipo de teoria, dessa fundamentação. E a outra teoria que eu acredito mais, eu aposto mais, é nessa que é aprendida. Porque o gênero não é só você colocar um colar, passar um batom e eu sou mulher, não. Gênero também, nessa teoria, vem de você aprender até a questão da emoção. Então, o amor também é aprendido. O tesão também é aprendido, a permissão para você fazer isso. Então, essa coisa que assim, é uma maldição, nós mulheres, nós tivemos, através da história, de a gente ter sido castrada no nosso desejo, de ser impedida. E aí, o que é que nós aprendemos? Porque a Valesca Zanello, que é uma pessoa que eu admiro demais, que ela trabalha muito com isso, ela fala assim, os homens aprendem a amar várias coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Os homens aprendem a cuidar deles e a cuidar de muita coisa, e a gente aprende a cuidar deles. E isso é a explicação do que nós estamos vivendo. Por quê? Porque quando fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa, não. Nasce uma mulher, nasce uma culpa. Porque qualquer coisa que faça dentro da casa agora, com essa desigualdade, e porque precisa dessa casa funcionar, os dois podem ganhar a mesma quantidade, a mulher pode ganhar mais, mas é muito difícil uma mulher chegar lá, abriu a porta, saiu lá do home office, vai para a sala e assenta e fala, mereço, traz a comida, cuida dos meninos, olha a alface, olha o dever de casa, vê o que tem de roupa para lavar, e eu estou zerada aqui, pronto, acabou. Então, isso é aprendido. Agora, onde que entra a questão da sexualidade nessa história? Entra no saldo, gente, final do dia. Então, eu não acho que a mulher tenha menos desejo do que o homem, não. A lista dela é muito maior. Até ela poder ir para a cama, dentro do que nós nos obrigamos, sem culpa, porque ainda fica culpa, não ainda ficou, porque aí essa lista não vai acabar. Na pandemia, aí que ela acaba mesmo. E aí, na hora que você vai deitar bem, e que você pode ainda ter criança que acorda de madrugada, o outro que acorda 6 horas, e na hora que você vai deitar, que o outro vem com aquele dedo sem um te cutucando, você pede para morrer, que a única coisa que você quer é enfiar a cabeça no travesseiro. Não mexe comigo, não. Agora, mas é isso que eu estava falando, porque é o seguinte, que eu acho, nós temos que ser, assim, gente, as preliminares são fundamentais para um bom sexo. Se o marido, o companheiro, a pessoa que está do seu lado, depois de toda essa carga do dia, vem e né, só encaixa, você vai falar, meu amigo, eu não sou simplesmente, se você quiser uma boneca, né, mas assim, eu quero ser acariciada, eu quero ser elogiada, então eu acho que assim, a questão, eu sinto falta às vezes de trabalhar a sexualidade ao longo de um período, né? Sim. E você ser, vamos dizer assim, você ser massageada no sentido assim,
de realmente... Porque eu estou falando assim, eu não posso falar por todas as mulheres, mas nós não somos... Nós temos um desejo físico, óbvio que nós somos sexuais. E a mulher foi podada, concordo, nós somos podadas em relação à cultura, mas a nossa mente, se ela é muito bem trabalhada, a gente trabalhando o desejo, o visual, nós também somos visuais. O homem é mais visual. Nós também somos visuais, nós também gostamos de ver uma beleza. Lógico. Né? Seja ela masculina, seja ela feminina. Mas eu acho assim, essa questão de assim, aperta um botão e vem, não é bem assim, né? Eu vou querer saber da doutora Clarissa, mas eu vou só chamar rapidinho, tá, doutora Clarissa? Um intervalo e você começa na volta com o seu ponderamento aí, tá bom? Nós voltamos já, gente. Só um minutinho. Mulheres Elétricas. Você está ouvindo a série especial Quarentenadas. Bom, gente, estamos de volta aqui com o terceiro episódio da série Quarentenadas e hoje o assunto é sexo. É o melhor assunto, né? A gente está aqui levantando pontos sobre a sexualidade dos casais durante a pandemia, mas também viemos aqui trazer soluções, né? Nós vamos chegar no ponto G dessa história em breve. Agora eu queria ouvir um pouco a doutora Clarissa para falar um pouquinho sobre o que a gente estava falando em relação ao desejo. Como acionar o desejo, trabalhar esse desejo? Como que você acha, doutora Clarissa? Qual que é a sua opinião? Carol, você falou uma coisa interessante aí. A professora Carmita Ábido fala muito isso. Para o homem conquistar uma relação sexual prazerosa no sábado, ele tem que começar a conquistar a mulher na segunda-feira anterior. No dia a dia, nas pequenas coisas, porque o nosso desejo sexual é alimentado por essas coisas, né? O ciclo de resposta sexual da mulher é diferente do homem, então a gente precisa levar isso em consideração. E aí é o seguinte, eu acho que isso acaba caindo no assunto, você falou assim, o homem vai só me cutucar ali e já vai querer resolver o problema. A gente cai na falta de conhecimento mesmo, né, que nós mulheres temos em relação ao sexo. A gente vem de uma cultura muito machista, patriarcal. Os homens aprendem a ter relação sexual vendo filme pornográfico, onde a penetração domina ali. A gente quase não tem estímulo de clitóris nesses filmes mais antigos, né? Que o clitóris é o nosso centro de inteligência do orgasmo. Então, quando a gente tem uma relação sexual, que a gente não tem esse estímulo de clitóris, que a gente não está preparada para aquele momento, como a Cida falou, que a gente está pensando em tudo que a gente fez no dia e tudo que a gente tem que fazer no dia seguinte, né? Que a gente não se conectou com aquele momento ali, é difícil a gente ter prazer. Então, a gente precisa se preparar para o sexo e entender essas diferenças entre homens e mulheres, que são muito importantes, principalmente no papel que a gente ocupa, né, na sociedade, em ter que resolver tudo. Tem um vídeo muito legal que fala, depois eu até posso passar para vocês esse vídeo aqui, os homens eles são criados achando que a mulher é um centro de reabilitação. Então, eles vivem com a mãe ali, resolvendo todos os problemas, até que a mãe resolve passar essa o abacaxi, responsabilidade, né, para frente, e ele encontra uma esposa que vai ser um centro de reabilitação para resolver todos os problemas da vida dele. E aí eu acho que isso é super importante. Então, deixa eu fazer o contraponto. Eu estou entrando aqui com o advogado do diabo. Tá. Assim... Eu acho que eu nunca tive tantos casais hoje que a mulher que está com queixa, que o homem está correndo o pau com pau e tudo. Então, eu acho que é a primeira vez na história que esses homens estão se permitindo falar que não querem transar. Porque senão a gente divide duas categorias das mulheres que são complexas e são difíceis e precisam de um ritual, e os homens que estão lá, né, apontado para cima o tempo inteiro, igual o Priapo, né? Assim, tem um pênis ereto, 24 horas em ereção, todo mundo doido para transar. As coisas não funcionam desse jeito, não é assim, não está garantido isso. Em termos de incidência de disfunção sexual, a falta de desejo prevalece muito mais nas mulheres. Isso é básico, tá? A primeira disfunção sexual de queixa feminina
é a anorgasmia, é a dificuldade de ter orgasmo ou a impossibilidade de ter orgasmo. E isso acontece principalmente no início da vida sexual até a vida adulta. Da vida adulta à velhice é falta de desejo. A minha provocação é... Estou jogando essa pergunta para vocês. Carol, Larissa, e todas as mulheres que estão nos assistindo e todos os homens que estão nos assistindo. Me falem. Se você tivesse a certeza, acreditasse, porque a certeza nenhum homem tem se ele vai funcionar ou não vai, mas acreditasse que você chegaria ao orgasmo com muito mais facilidade e rapidez. São 40 minutos de rapidinha, não. A sua tabela aí, ela tá bem assim. Rapidinho é 5 minutos, né? Vamos lá. Rapidinho é 5 minutos. Uhum. Se você acreditasse que você chegaria ao orgasmo com muito mais facilidade e rapidez, que tanto que isso ia interferir no seu desejo, mesmo às 11h30 da noite, sem indo para casa? Quase nada, eu acho. Será? Olha, dependendo do cansaço físico e mental, não sei, porque eu acho que o desejo não está... A questão do desejo, para mim, não está só na finalização, entendeu? Você tem que estar querendo um carinho daquela pessoa, né? Então, o afeto daquela pessoa. Deixa eu fazer a outra pergunta. Pensa nos homens aí, que as mulheradas ficam aí xingando, que meu marido me deixa em paz e etc. Vou fazer a pergunta para eles. Vocês acreditam, se esse homem não acreditasse que ele teria orgasmo, que tanto que o desejo dele permaneceria desse jeito, doido para transar a qualquer hora? Não, tanto acho que isso aí interferir? Muito. Eu acho muito. Lógico que muito. Então, não é que eu estou supervalorizando o orgasmo, não, gente. Mas o orgasmo, ele tem uma função fundamental na relação sexual. Concordo. Tanto que as mulheres, quando o homem... Porque nós estamos falando de relação doméstica, gente. Nós não estamos falando de firulas e rituais, não. Nós estamos falando de uma terça-feira qualquer, 11h30 da noite. Porque os casais não erotizam a relação. E isso não é responsabilidade só do homem. Isso também é responsabilidade da mulher. Então, eu acredito, o que eu defendo quando eu atendo casais, quando eu atendo mulheres, o nosso desafio hoje é a autonomia sexual. O que é autonomia sexual? É que lugar que o sexo vai fazer parte da sua vida, independente da parceria que você tem. Porque se você depender do estímulo externo, você está te colocando como lugar de passiva. O que é que você faz por você, para você, com ele, por ele e além dele? Porque isso, por exemplo, se o clitóris é o nosso botãozinho de start, qual é a porcentagem de mulheres que têm coragem de se masturbar? Qual é aí que eu queria entrar. Mulheres que têm coragem de se masturbar na frente do homem. Então, aí que eu queria entrar nesse assunto. Pois é. Porque você falou, se a finalidade, obviamente, é a gente sentir prazer, o orgasmo, a mulher tem várias formas de sentir orgasmo sozinha. Nossa. Ela pode ter uma masturbação, ela pode ter um vibrador, ela pode ter os brinquedinhos que ela tem, e ela sozinha ela se resolve feliz, né? Agora, então, a questão do sexo doméstico com o seu parceiro ou a sua parceira é justamente, eu acho que tem um conjunto de coisas. No meu caso, eu vou falar abertamente aqui, eu quero ter conexão, que, obviamente, eu quero ter o meu orgasmo no final, quero que meu parceiro também, meu marido tenha o orgasmo dele, o prazer dele, mas eu quero uma conexão do marido e mulher ali, dos amigos, dos parceiros, do companheiro, que já estão juntos há 20 anos. Eu acho que isso é que está faltando com essa pandemia, que pesou mais ainda. Você quase que não consegue ter aquele carinho, aquele afeto, porque a coisa vem sendo quebrada diariamente com aquela rotina, com a sobrecarga, com o peso. Eu estou me sentindo assim. Agora eu que estou sendo a entrevistada. Mas a questão da masturbação, eu acho que ela é um assunto que a gente tem que entrar, porque eu tenho certeza também que você, Cida, e tanto a Clarissa recebem mulheres que se queixam, ou não conseguem, ou não sabem, ou têm medo ou vergonha de se masturbarem, mesmo que sozinhas. Às vezes nem é em frente ao homem. Sim, né? sim. Que isso eu acho que... a questão da erotização feminina, a pornografia, que a gente estava até falando no início do programa,
Há pornografias femininas que são Sim. mais erotizadas, que vêm, por exemplo, através de contos, que não são só... Tem uma aqueles historinha, contos, né? eles têm mais enredo, que tem A um gente tem envolvimento. tem um pessoal agora que está fazendo o que a gente chama de porno alternativo ou feminista, né? São filmes pornográficos que são produzidos e dirigidos por mulheres. E tem justamente essa parte que a mulher se encanta mais, né? Que é a história da conquista, tem muito estímulo de clitóris, muito sexo oral, e é uma área da pornografia aí que tem alcançado muita gente, ocupado seu espaço, e é uma forma também da gente estimular, né, esse erotismo que a Cida falou. A fantasia. A gente tem também a linha dos contos eróticos, né, que vem crescendo muito também, porque a gente estimula muito a imaginação, quando a gente consegue imaginar, e quando a gente está imaginando ali, a gente talvez não sinta tanta culpa, porque não tem ninguém vendo o que a gente está imaginando, né? Principalmente para as mulheres. E essa questão da masturbação é tão, tão interessante que toda vez, durante a minha consulta, às vezes eu pergunto, você tem o hábito de se masturbar? Tem algumas mulheres que até mexem na cadeira, respiram fundo, né? Porque essa palavra masturbação, ela vem com um peso muito grande, né? Com uma culpa muito grande. E até o professor Gerson Lopes estimula, ele sempre fala, vamos trocar essa palavra masturbação por autoerotismo, autoconhecimento, que Sim. talvez tire um pouco o peso da palavra, né? Que eu acho que também vem muito atrelada à religião, né? Se a gente for olhar a história antiga, as pessoas que se masturbavam, elas eram consideradas extremamente pecadoras, elas não podiam nem entrar nas igrejas depois. Então, eu acho que talvez a gente desmistificando um pouco esse assunto e mostrando que o autoconhecimento é fundamental para uma vida sexual saudável, eu acho que isso é fundamental. A gente tem até aqui, gente, um relato de uma pessoa que está nos assistindo, ela se chama Priscila, ela falou assim, eu e meu marido estamos aqui assistindo, os dois estão assistindo juntos. Amei a fala. Para transar com a mulher no sábado, tem que começar a sedução na segunda. Porque ela ainda colocou que ela está tão cansada, né, no dia a dia, com tanta responsabilidade como mulher, mãe, esposa, profissional, isso é uma carga muito pesada para a gente, etc, ela colocou etc, que ela só está querendo deitar na cama, ganhar um carinho e dormir. E eu acho que todas nós estamos sentindo assim. E o marido ainda depois completou. Também queremos conexão. Também não quero, naquele dia, uma rapidinha. Ou ela só para isso. Já dei presentes. Mas eu acho que é o seguinte, gente. Eu queria depois... Desculpa, pode falar então, Clarice? Só complementando isso. A Cida até comentou isso no início e que ele falou também. A gente também, do nosso lado, né, feminino aqui, a gente tem essa tendência automática de cobrar que o homem esteja 100% pronto o tempo todo. Sim. Né? Então, às vezes, a gente, eu quero hoje, ele tem que querer também. Se ele não quiser, tem alguma coisa errada, né? Tá com outro, tá me traindo. Não tem desejo por mim mais. Então, a gente tem que aprender também a olhar de outra forma, né? Concordo. Olha, eu sempre falo, homem, né? Uma das coisas que eu mais trabalho com os casais, quando eu faço, né, começo a trabalhar, eu peço para fazer uma avaliação, o tanto que a relação deles é afetiva, o tanto que ela é erótica e o tanto que é sexual. E é muito interessante, porque muitas vezes eles não sabem a diferença. Então, porque não é tudo a mesma coisa? Eu falei, não é tudo a mesma coisa. Então, o que é o afeto, gente? O afeto é que tanto que você vai demonstrar para a pessoa o quanto ela é especial na sua vida. Exato. O tanto que vocês têm projetos juntos, ideias juntos, mas só que o afeto transcende a relação do casal. Você pode ser afetivo com seu filho, com seus pais, se você tiver um bom vínculo com ele, com os amigos, para todo mundo. Afeto não molha a calcinha, afeto não desperta, não faz o pintinho piar. Agora, o que é erótico? Erótico é que tanto que vocês brincam de sexo sem necessariamente acabar em sexo. Para mim, esse é o pulo do gato. Então, para todo mundo. Por quê? Porque o sexo, ele dá prazer, mas ele dá trabalho. É igual filho. Precisa de uma energia, mesmo a rapidinha. E aí, falta o erótico, porque qualquer coisa de brincadeira erótica, o que os casais normalmente pensam?
Vale para a mulher, vale para o homem, casal hétero, homem, qualquer um. Se eu passei a mão na bunda, se ela me deu um beijo, se deu um beijo de língua, eu vou ter que transar. E aí, se eu não quero transar porque eu estou cansada, porque eu estou chateada, porque vários motivos, eu corto o outro. Porque se eu der expectativa para ele estou lá fazendo, trabalhando, e ele também, eu dou uma reladinha nele. E se eu chego e correspondo, o que é que fica na cabeça do casal? Logo, eu vou ter que transar. Isso é perfeito. Corta! E aí, depois, o que acontece? Vira uma distância. Afastamento. Fica irmãos a semana inteira. De repente, você tem que virar mulher e homem. Total gente. sentido. Agora, isso é dos dois. Não é esse homem que tem que começar e conquistar essa mulher a semana inteira para o sexo acontecer, não. O investimento é dos dois. Nós temos que entrar como homem e mulher, no caso de uma relação hétero. Eu tenho que te desejar com o olhar de mulher, de homem. Agora, se eu vou transar com você agora, é outra coisa. A gente pode transar só no sábado. Mas isso vai esquentando. Isso faz a gente lembrar que sexo existe. Entendeu? Então, essa é a dica de ouro, tá? Isso aí essa realmente, eu acho que todos os casais se veem nessa situação. Eu não vou falar por todos, mas eu acho que muito. Eu me enxergo nisso daí. Às vezes você não quer retribuir ou você não quer dar sinais, porque a gente foi criada dessa forma. Se a mulher retribui, é porque ela está afim naquele momento. Exato. Então, às vezes, a gente se retrai. Então, isso é muito complicado. Isso é uma linguagem tão nas entrelinhas que a gente não sabe interpretar. E isso é muito importante. Eu falo muito com elas no consultório. O que você tem feito? O que você tem comunicado para ele também? Porque senão fica uma coisa assim, né? O sexo é os dois juntos, né? É um caminho junto ali que você vai ter. Então, o que você manda, por exemplo, de mensagem de texto para ele numa segunda-feira? Sabe? Quando ele chega em casa, você vai na cozinha e dá um beijo de língua nele à toa, sem nada, né? O que você tem feito para mostrar o seu erotismo e para cultivar o erotismo da sua relação? Porque senão a gente tem a tendência de só esperar e a gente não está comunicando nada, né? A gente está sempre cansada. E aí vira garota enxaqueca, né? Garota enxaqueca, aquela que mulher tá sempre com dor de cabeça. Mas eu acho que a gente tem que dar soluções, sugestões que sejam reais e que vão trazer muito mais ganho do que prejuízo. Porque isso tem que ser combinado. O casal tem que saber, entre eles, que nem tudo que um faz está querendo sexo, tem que acabar em relação sexual. Porque senão, se a mulher entende e sabe como que é a dinâmica dela, não adianta você sugerir, ela não vai fazer, ela não quer pagar esse preço. Agora, falar, vamos sentar aqui, vamos ver, olha, nós estamos igualzinhos irmãos. Aí, de repente, a gente tem que virar homem e mulher, nós temos que transar, assim, eu nem estou lembrando que existe xoxota, que existe pênis. Saiu de cena. Vamos ver aqui no meio, vamos fazer a ponte. E isso dá um alívio para essa mulher e, muitas vezes, também um alívio para esse homem. Dele saber, porque o homem que está com dificuldade sexual, gente, ele corre e tem as mesmas estratégias que as mulheres têm. Concordo. E nós temos que levar isso em consideração, porque eles também sofrem em relação a isso. Claro. Então, primeira coisa, eu falo que é muito mais fácil a gente tirar a roupa do que desnudar a alma. É muito mais fácil a gente ficar pelado e ter uma relação sexual do que realmente você falar quais são os seus medos, suas angústias, suas inseguranças, o que é que você está evitando, por que você está evitando, para isso não criar ou dar possibilidade das pessoas criarem a própria história e cortar, né? Então, a comunicação para mim, é o primeiro ponto da história. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, meninas. Eu sei que esse programa a gente poderia falar assim até amanhã e servir até como um bom preliminar para o final de semana, né? Quem sabe isso não vai excitar alguns casais aí, inclusive lá em casa, quem sabe meu marido falou que ia assistir, espero que ele esteja assistindo. Mas não para casa, exatamente. E é um para casa, né? Como você falou, né, Cida? Dá trabalho e a gente tem que realmente se esforçar. Para a gente deixar uma mensagem final, e agora falando especificamente no momento que a gente está vivendo, que a gente viveu da pandemia, que ainda não acabou, né, gente? A gente ainda está vivendo
o peso e as preocupações de uma realidade extremamente nova, eu queria que cada uma de vocês deixasse apenas uma mensagem aí para esses casais, dentro das suas né, expertise, suas experiências, ou até mesmo que vocês têm visto, né, nas suas consultas, para a gente poder deixar assim uma luz no fim do túnel, né? Um pingo de prazer aí para essas pessoas que estão nos assistindo, e que há soluções e que há sim uma saída para isso, né? Para a gente ter uma vida sexual saudável, mesmo dentro de uma realidade tão conturbada, igual a que a gente está vivendo. O que você acha, doutora Clarissa? O que você deixa aí para todos que estão nos assistindo? Ou ouvindo? Eu acho que o diálogo é essencial, né? A gente precisa ter diálogo ali na relação sexual, falar para um para o outro o que está sentindo, o que está acontecendo. A gente tem que respeitar esse momento. É uma situação que a gente nunca vivenciou, então ninguém sabe como se comportar. Então a gente vai ter cada um vai manifestar de uma forma aí a sexualidade. Eu acho que as pessoas que estão sozinhas, talvez que não tem ninguém nesse momento, é um ótimo momento da gente promover o autoconhecimento, né? A gente está com tempo livre para isso. Então, as pessoas que se conhecem, né, que sabem exatamente como encontrar seu prazer, que conseguem mergulhar nesse momento aí, elas são mais felizes sexualmente. Acho que os casais também têm que respeitar esse momento de individualidade um do outro, apesar de estar no mesmo ambiente físico, a gente tem que ter a nossa individualidade, né? Isso é fundamental. E eu acho que as mulheres também, elas têm que tentar colocar o homem mais, dividir as tarefas, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo e a gente acaba achando que eles estão limitados ali a nos ajudar, principalmente, eu vejo muito no consultório, elas estão sempre reclamando comigo que essas aulas online das crianças, que elas têm que ficar por conta o tempo todo, né? Ah, mas ele não dá conta, ele não tem paciência. A gente já internalizou que é nossa tarefa e que ele tem que fazer as outras coisas, que isso não é papel de homem e de pai. E eu acho que cabe a nós também colocar eles dentro dessa função aí e dividir as responsabilidades. Sim. Então, resumindo, para os homens, né? Porque não são todos, tem homens que contribuem e dividem, e eu não gosto da palavra ajuda, porque ninguém está fazendo favor para ninguém, a casa para funcionar. Então, para os homens, para ter sexo, tem que ter um mínimo de energia, gente. E olha, não tem nada que possa dar, numa época de pandemia, mais tesão numa mulher do que um homem lá lavando as coisas, entendeu? Se der para ir de cueca, ótimo. Se não der, põe um shortinho. Você pode ter certeza que isso aí pode surgir grandes frutos. E para a mulherada, coloque o sexo na sua cabeça. Põe, assim, hashtag tem que pensar, porque uma coisa vai alimentando, mas não alimentar pensando assim, porque antes, quando eu perguntava para minhas clientes, você pensa em sexo? Quando elas falavam sim, eu falei, ai, graças a Deus, agora não adianta. Agora tem que ir para a segunda pergunta, o que é que você pensa quando você pensa em sexo? Porque se pensar, pelo amor de Deus, hoje eu não escapo, isso não é pensamento de querer ir para o sexo. Agora, nós temos que criar uma relação sexual, vai criar os seus recursos para essa relação valer a pena. E ser clara. Então, a minha dica, né, o que eu deixo de sugestão para vocês, isso vale para qualquer tipo de casal. Gente, vão dividir, vão contribuir para essa casa funcionar em todos os aspectos, porque isso realmente valoriza, a pessoa se sente valorizada. E a outra questão vamos colocar o erótico na relação de vocês. E o erótico não é sinônimo de relação sexual, o erótico é brincar de sexo. Se acabar em sexo, ótimo. Se não acabar, valeu o beijo de língua, a passada de mão, o banho junto, a massagem, mexer com o pezinho enquanto está vendo um filme. Valeu qualquer coisa, uma bobaginha que falou no ouvido. Tá feito. Perfeito, depois vocês me perfeito. Gente, adorei. Isso aqui é um papo que dá uma boa resenha, vamos dizer, né? Sim. Eu agradeço demais a participação de vocês. Acredito que, assim, ajudou muitas pessoas, né?
e realmente a gente está passando por uma fase atípica e essa a gente sempre tem que botar para fora, acho que ser sincero com a gente mesma, né? Falar, olha, eu estou passando por isso, estamos com essas dificuldades, trazer a normalidade para essas coisas, porque faz parte de sermos humanos, né? De sermos feitos de carne e osso. Então, normalizar isso é muito importante. Obrigada, doutora Clarissa. Obrigada, Cida. Ô, Carol, deixa eu só dar uma sugestão, gente. No meu Instagram, Cida Lopes Sexóloga, eu fiz um desafio para os casais, que é Pronto Falei, que eu soltei por 30 dias 2 perguntinhas para eles começarem a conversar. Então, eu acho que facilita muito, porque muitas vezes você está com a pessoa, você não sabe nada que ela vivenciou. Então, fica outra dica para vocês, porque se vocês começarem a falar sobre isso e de uma forma gostosa, isso também já é gancho para depois sair para o beijo. Maravilha. Vamos lá, então, todo mundo no Instagram da doutora Clarissa e também da Cida. A gente... E vocês fiquem atentos, então, no domingo, o programa vai sair na Rádio Band News às 16h30. Obrigada para vocês, foi um prazer tê-las aqui. Foi um prazer, Carol, obrigada pelo convite. Cida, foi um prazer também, viu? É bom porque a gente vai fazendo as dobradinhas, né, Clarice? Isso. Ô, gente, olha, muito obrigada, Carol, amei, foi um momento super gostoso e eu acho que a gente precisa falar de sexo mesmo, porque isso vai legitimando, né, as pessoas a se permitirem a ter desejo, a falar das dificuldades, e eu acho que isso é um grande diferencial. Tá? Isso no meu site eu tenho os meus livros, tá, gente? Que eu trabalho aqui, ó, rapidinho, Sexo, Solução ou Problema, que é para adulto, e Soltando os Grilos, que é de educação sexual. Isso aqui é manual para os pais, tá bom? Ah, que legal! Bacana! Depois eu mando para você e você coloca. Tá com certeza, com certeza. Beijo. As mães da escola vão amar. Beijo, obrigada. Depois a gente faz uma para isso. Vamos fazer de educação sexual depois. Legal demais, vamos sim. E aí os meninos vão ter que passar o que nós estamos passando. Exato, concordo. É preventivo, é lógico que é preventivo. Eu quero esse livro, viu, Cida? Eu quero os Não, dois, você vai ver, ele é lindo, lindo, maravilhoso. Maravilha, obrigada a vocês, meninas. Um beijo, gente, sucesso, e vamos beijar, entendeu? Gasta obrigada, a vida, isso aí, vamos beijar de língua. Vamos beijar de língua e fechar o olhinho, molhar a calcinha. Vamos embora. Mulheres Elétricas. Você ouviu na Band News FM a série especial Quarentenadas, com Carol Gilberti.